cada um dos livros dos chamados profetas maiores. Então vamos entender aí essa designação profeta maior e profeta menor. A antologia bíblica denomina profetas maiores, né, contempla os escritos proféticos mais extensos do Novo Testamento. A expressão maiores se refere à dimensão do conteúdo dos livros e não à importância dos profetas, até porque profeta é profeta, né, meus irmãos? Tanto os profetas maiores como os menores, em questão de profecia, eles têm a mesma função, são profetas, são boca de Deus, são homens que foram levantados por Deus em determinados períodos para falar com o povo, até porque quando os profetas eram levantados, era como se dizendo assim, a última investida de Deus em orientar o seu povo. Quando os profetas eram levantados, geralmente o rei já estava corrompido, o sacerdócio também estava, e os profetas eram a última voz que Deus levantava para trazer orientação para o seu povo. Tá? Nos profetas maiores encontramos a mensagem de Deus para os reinos do norte, Israel, e do sul, Judá, além de mensagens do julgamento divino às nações pagãs. Então vamos nos situar, né? Nós vimos, quando nós estudamos os livros anteriores, os livros históricos, nós vimos que houve em 931 o cisma, né? A separação entre Reino do Norte e Reino do Sul. O profetismo em Israel, ele vai ser acentuado a partir dessa divisão, né? Tinha profetas antes, né, da divisão? Teve até profetas que nós chamamos não escritores, né? Por exemplo, Elias, Eliseu, Micaías, né? São profetas que foram levantados por Deus, que agiram na história de Israel, mas não foram escritores como os profetas que nós vamos estudar agora. Então, até a divisão, Deus usou muitos profetas para falar com o seu povo, para falar com os primeiros reis de Israel, quando a nação estava unida, né? Mas, com a separação, o profetismo vai se acentuar mais. Por quê? Porque, lembra que eu disse, o Reino do Norte teve 19 reis e nenhum rei serviu a Deus. Então Deus, durante 209 anos, enviou diversos profetas alertando o Reino do Norte, mas não teve jeito, eles acabaram sendo levados para a Síria, né? E ali não se levantaram mais como nação. O mesmo ocorreu com o Reino do Sul. Deus levantou profetas, enviou profetas e profetas para que o povo se arrependesse. Houve momentos, né, no Reino do Sul de arrependimento, de renovação, mas eles mais viveram em desconformidade com a vontade de Deus do que em obediência. Por isso que foram levados para o cativeiro babilônico. E esses profetas estão inseridos nesse período da história, né? No período da história de Israel, da monarquia de Israel. Tá? Apesar que na nossa Bíblia a gente encontra os livros, né, depois dos livros poéticos, mas todos os livros proféticos, eles se inserem naquele período que vai, né, depois do final de 1 Samuel até o período de Neemias, tá bom? Então, dito isso, nós vamos aí falar um pouco. Por isso que no slide que você está vendo, diz aí, nos profetas maiores encontramos a mensagem de Deus para os reinos do norte, Israel, e do sul, Judá, né? E além de mensagem de julgamento divino às nações pagãs, tá? E nós vamos começar aqui com o livro de Isaías. Lembrando, né, que estamos falando de forma bem resumida,
porque nas demais disciplinas que nós vamos estudar, nós vamos pegar esses livros com um pouco mais de conteúdo para a gente. Aqui, como eu disse, né, é um plano de leitura, ou seja, é a partir dessa leitura que você pode começar a estudar esses livros. O livro de Isaías, né, ele data aproximadamente do ano 700 ao ano de 690. É o período que a maioria dos estudiosos acreditam que ele foi escrito, tá? Isaías exerceu seu ministério profético no período mais tenebroso, né, da história de Judá e de Israel. Por quê? Porque o povo, o rei, os sacerdotes, né, estavam todos transgredindo as leis de Deus, né? Então veja bem, quando o governo, né, ele se corrompe, né, ainda existe uma esperança, né? A igreja, né, no caso ali, Israel. Mas quando o próprio Israel, os seus sacerdotes estão corrompidos, aí não tem jeito, né, irmãos? Então, era um período tenebroso, por quê? Porque toda a classe estava vivendo não em conformidade com a vontade de Deus. E isso, né, Deus levanta o profeta para orientar, para falar, para eles voltarem novamente a servir a Deus, a obedecer os mandamentos. Mas infelizmente, né, o coração duro, o pecado, a idolatria, a questão social, né, os ricos explorando os pobres, tudo isso, né, levou o povo de Deus a serem pressionados pelos profetas a voltarem, a se arrependerem, mas, né, infelizmente, não ocorreu isso e acabou todo sendo levado para o cativeiro. Só depois do cativeiro babilônico, para você ter uma ideia, é que Israel se libertou completamente da questão da idolatria, né? Só depois da Babilônia que Israel se libertou completamente da influência idólatra dos povos que habitaram ali em Canaã. Então, o profeta Isaías, ele vai profetizar nesse contexto. E o profeta Isaías, ele tem uma questão muito importante, que ele é chamado também do profeta messiânico. Por quê? Porque ele é um dos profetas que mais faz menção, né, acerca do Messias, da obra do Messias, do caráter do Messias, da vida do Messias. Então ele é chamado do profeta messiânico por conta de, em seu livro, termos aí a maior parte das profecias acerca do Messias. Por exemplo, se você lê o capítulo 53 de Isaías, parece que você está vendo um retrato de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma coisa tão impressionante, né? 700 anos antes, o profeta ali descrevendo, né, todo o sofrimento que o Senhor Jesus iria passar. E quando nós chegamos no Novo Testamento, que nós lemos a história, vemos os relatos, a gente pode dizer assim, é Deus falando mesmo. Então, profeta Isaías, conhecido também como profeta messiânico, por conta, né, das suas profecias acerca do Messias. Bom, depois nós temos o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias também, ele foi profeta num período muito difícil, né, no reino de Judá, né? Por quê? Porque Deus havia falado para Jeremias que iria entregar o povo nas mãos, né, do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Só que o povo, né, e os religiosos, sacerdotes e os falsos profetas da época não acreditavam. Por quê? E aqui nós temos um ensino interessante, né? O povo naquele período que Jeremias profetizou achavam que
por conta de o templo estar lá em Jerusalém, Jerusalém sendo centro religioso, eles serem o povo da promessa e ter todas as regalias que eles tiveram com Deus, eles não acreditavam que Deus poderia, né, destruir, permitir a própria destruição do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, e que seu povo fosse levado para o cativeiro. E Jeremias pregava: olha, gente, se rendam ao rei da Babilônia para que ninguém sofra, para que ninguém morra. Só que os falsos profetas, os sacerdotes da época e o rei não acreditavam na palavra de Jeremias. E o que aconteceu, né, foi a total destruição de Jerusalém, né, pelos exércitos da Babilônia, sob a liderança de Nabucodonosor. Primeira investida, para te lembrar, 605, quando ele leva os utensílios da casa do Senhor, leva também Daniel e seus amigos e uma parte da classe aristocrata de Jerusalém. Depois, em 597, novamente ele volta, leva 11 mil israelitas aproximadamente, né? Ou seja, nesse meio vai o profeta Ezequiel, e depois em 586 eles voltam novamente, a Babilônia volta, destrói o templo de Jerusalém, destrói os muros, deixa a cidade na miséria, como o profeta havia dito, né? Se eles tivessem ouvido o profeta, eles não teriam sofrido, nem teriam passado todas estas coisas. E aí nós temos uma lição também importante para nós, né? Quando nós vemos essas situações. Quantas vezes Deus tem falado para nós atualmente, hoje, né? Século 21, e nós também às vezes não estamos acreditando, estamos só procurando as bênçãos, né? A gente fala: Jesus está voltando, mas muitos não estão vivendo como se Jesus fosse vir, né, hoje ou amanhã ou a qualquer momento, né? Estão sempre se voltando para promessas e as promessas, mas nós temos que pensar um pouquinho. Então, a data aproximada dos escritos do livro de Jeremias, alguns estudiosos datam do período de 625 a 586. Então, o livro é composto por uma série de oráculos, né, contra Judá e Jerusalém, bem como contra nações estrangeiras. Apresenta também acontecimentos sobre Jeremias, escritos na terceira pessoa, em um apêndice histórico muito semelhante a 2 Reis, capítulo 24 e 25. Então, aí um pano de fundo aí do livro de Jeremias, né? Jeremias, que quando você lê, teve que passar por muitas coisas, porque naquele período Deus pedia algumas coisas para os profetas fazerem, para que sentisse realmente aquilo que Deus estava sentindo, aquilo que Deus estava vivendo e aquilo que Deus estava fazendo. Então, muitas vezes, Deus pedia coisas para os profetas que não era fácil, né? Hoje ser profeta, né, é até status, né? Mas naquele período não era tão simples ser profeta. Mas nós temos também aí o livro de Lamentações, né, que data aproximadamente do ano 587 a.C. Também foi escrito por Jeremias, e o conteúdo deste livro contrasta com antigas bênçãos e a força de Judá mediante ao caos e o sofrimento que o pecado trouxera a toda a nação. São poemas que descrevem o ministério do próprio escritor profetas e as muitas agruras enfrentadas em seu contexto, ou seja, como o título diz, lamentação, né? Jeremias, ele lamenta ver a cidade de Jerusalém, o templo, né? Ele viu o esplendor, né, daquele templo, daquela cidade escolhida por Deus, daquele povo escolhido por Deus, e agora ele olha e vê o caos, a miséria, a destruição
com a qual, né, a sua cidade, o templo, o povo, né, as mortes. Então, o livro de Lamentações, o profeta Jeremias passando, escrevendo todas essas coisas que ele passa, essas agruras, essas decepções, essas tristezas que ele acaba vendo o seu povo passar por conta de quê? Por conta do pecado. Irmãos, nós temos uma lição extremamente importante aí. Cuidado com o pecado. O pecado também traz problemas, assim como trouxe para o povo de Israel naquele período, ele ainda traz hoje, né? Hoje nós ouvimos pouco se falar do pecado, né? Se falar, né, do que Deus exige realmente da vida do seu povo como representantes deles ainda na terra. Paulo nos chama de embaixadores. Então, um livro bastante interessante, né, que mostra, né, que um povo escolhido por Deus, ele pode sim perder os privilégios que tem, se não caminhar conforme Deus quer, né? Então, Israel se enganou nisso, né? Achando que porque era o povo escolhido, porque tinha o templo, porque tinha as leis, não sei o que, achava que a gente pode fazer o que quiser. Mas Deus é justiça. Se o povo dele, né, errar, ele vai corrigir. A gente só gosta de dizer assim, se meu povo se arrepender, se voltar, né? É lindo aquilo, né? Mas nós temos que falar do pecado. O pecado é que destrói a nossa comunhão com Deus. Bom, nós temos também como profeta maior o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, né? Nós não vamos destacar tudo aqui, mas como eu disse, como está na nossa slide, é uma questão bem resumida, mas o Ezequiel, ele foi criado, ele era de família sacerdotal, né? Ele, né, estava, né, quando ele foi levado para o cativeiro, estava quase próximo de, né, estar na idade certa e assumir o sacerdócio, mas Deus tinha outros planos e de sacerdote colocou ele para ser um grande profeta no meio dos exilados, né? Porque Ezequiel, ele profetiza, a maior parte da sua profecia está no cativeiro babilônico. A data que alguns escritores datam do escrito é entre 593 a 573 a.C., né? O profeta, né, o livro do profeta carismático, né? Ezequiel endereça sua mensagem a judeus pervertidos de Judá, exilados na Babilônia. Como Jeremias discorre sobre a responsabilidade moral do indivíduo, os escritos, né, de Ezequiel estão claramente segmentados em o julgamento de Judá, né, o julgamento das nações pagãs e as futuras bênçãos advindas do concerto de Deus com o seu povo. Então, o Ezequiel, não só o Ezequiel, né, mas eu quero até abrir aqui um parênteses, todos os profetas, né, tanto os profetas maiores como os profetas menores, eles traziam a mensagem de julgamento de Deus, né, porque o pecado não fica sem julgamento. Se alguém pensa que está pecando e não vai haver nenhum tipo de julgamento, não vai haver nenhum tipo de consequência, coitado dessa pessoa, né? Porque vai ter resultado, vai ter consequência. Então os profetas, eles apontavam o pecado, como no caso aqui do Ezequiel, Jeremias e de outros, né? Eles apontavam o pecado, chamavam o povo ao arrependimento e no final, geralmente, das suas profecias, Deus sempre enviava uma mensagem de restauração,
né? Uma mensagem de restauração que sempre vai acontecer, né, com o remanescente. Então, a mesma coisa foi Ezequiel. Ezequiel apresentou o julgamento sobre Judá, sobre as nações, mas também apresentou o novo concerto que vai haver, o concerto que Deus vai fazer com o remanescente fiel. Então, Deus ele enviava o profeta falava sobre o pecado, condenava o pecado, chamava ao arrependimento e mostrava também, geralmente no fim das suas mensagens, que havia uma esperança e que haveria um tempo de restauração. E aí é o que o profeta Ezequiel não foge a essa regra, ele traz também. Bom, e nós temos também, entre os profetas maiores, o profeta Daniel, né? O profeta Daniel, ele não tem muitos capítulos como os demais, mas a sua profecia, ela é muito extensa, né? Porque ele vai profetizar no período em que ele vive, né? Que ele foi levado, para a Babilônia, né? Deus vai mostrar a ele, através do sonho de Nabucodonosor, da visão dos animais, ele vai apresentar os 4 reinos que iriam dominar o mundo naquele período, né, que eram os babilônios, depois os medo-persas, depois os gregos e depois os romanos. Mas a profecia de Daniel vai muito além. Quando nós entramos nas 70 semanas de Daniel, é uma profecia maravilhosa, que ela é tão exata, que quando se faz a soma nas contas, que nós não vamos fazer aqui, porque nós vamos estudar essa matéria separadamente, quando formos estudar os livros escatológicos, nós vamos estudar ela, mas só para você começar a ter uma noção. A profecia das 70 semanas é tão exata que até Jesus entrando com o jumentinho, né, em Jerusalém, né, depois ela vai além do ministério de Jesus terreno, ela vai além até o período milenial e até o final de todas as coisas. Então o livro de Daniel, né, que foi a data mais aceita em que foi escrito, foi no final do 6º século a.C. Então os seus escritos se segmentam em 3 partes, né? Introdução à pessoa de Daniel, né? Ou seja, conta a história de Daniel e seus 3 amigos, né? Como eles são testados quando chegam, né? na terra da Babilônia, né? Olha, o rei determina o que eles vão comer, o que eles vão beber, eles não aceitam, e Deus os honra de maneira maravilhosa. Depois Daniel, que não obedece a uma lei, né, que era uma armadilha, ele foi lançado na cova dos leões, os seus amigos foram lançados na fornalha. Então a primeira parte, né, desse livro vai trazer isso, e os testes, né, esses testes. E depois nós temos aí, introduz uma série de visões, né? Daniel teve uma série de visões, além de decifrar o sonho do Nabucodonosor, Deus dá essas visões a Daniel, apresentando não somente os reinos que iriam dominar o mundo durante aquele período, mas também até o fim dos tempos. Então, o livro de Daniel nós vamos estudar ele com muito mais detalhes quando nós formos estudar os livros escatológicos. Então, esses são os chamados, né, profetas maiores. Agora nós vamos para os profetas menores, tá? Então, a unidade 6.5, você pode observar aí, né, os proféticos 2. Que vai tratar, né, dos profetas menores, tá? O objetivo didático é justamente esse, conhecer de forma bem resumida as especificidades de cada um dos livros dos chamados profetas menores, tá? Conforme destacado na unidade anterior, a nomenclatura maiores ou menores não está relacionada à importância da mensagem. Ou seja, a mensagem de todos os profetas são importantíssimas e não tem, né, uma que foi maior ou menor assim em sua importância, tá? Mas sim, é a extensão da obra literária, ou seja,
Você vai pegar aí o profeta Isaías, 60 capítulos, você vai pegar o Oséias, 10 capítulos. Então, quer dizer, essa é a diferença. Então, é a extensão da obra literária. Sendo assim, é importante que se faça um estudo, né, criterioso de cada um desses livros, para que possamos extrair as pérolas neles contidas. Você pode ver aí que tem aí uma orientação para atividade didática, né? A fim de construir a fim de contribuir com a aprendizagem, reunir em grupos e listar lições que podemos tirar das mensagens de alguns de cada grupo, né? Ou seja, essa orientação didática é para quando nós estamos fazendo a aula em sala de aula, né? Então, quando nós estamos em sala de aula, nós reunimos em grupos, separa 3 ou 4 grupos e a gente discute essa questão. Como nós estamos fazendo essa aula gravada, né, isso não está sendo possível, mas quando nós retornarmos às nossas aulas, nós teremos essas atividades didáticas que elas são muito importantes para o desenvolvimento, né, para o seu desenvolvimento, e isso é importante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, meus queridos. Bom, o primeiro profeta que nós vamos ver é o profeta Oséias, né? A data do escrito do livro de Oséias é aproximadamente 750 a.C., né? Bom, o que esse livro aborda? Ele discorre sobre um profundo drama vivido pelo profeta, que é usado por Deus para que sinta na própria carne a sua dor. Veja bem, o profeta Oséias é aquele profeta em que Deus fala para ele se casar com uma prostituta e ter filhos de prostituição. Simbolicamente, o que acontece? Israel era considerada como esposa de Jeová. E quando eles se voltavam para outros deuses, então era como se eles estivessem se prostituindo após outros deuses. Então essa é a simbologia do casamento de Oséias com a prostituta, né, que teve filhos com ele. Depois ela novamente deixa ele, volta a se prostituir, ele novamente vai atrás, né? Então todo esse contexto ele está apontando para o relacionamento entre Deus e seu povo. Deus escolheu Israel, Deus livrou Israel, Deus deu as leis para Israel, Deus abençoou Israel expulsando os inimigos da terra, Deus fez tudo, né? Só que quando Israel, o povo de Deus entra na terra, eles começam a abandonar a lei de Deus, começam a adorar Baal, Astarote, Acera, aqueles deuses cananeus, né? E o problema social que, né, muitos ricos exploravam os pobres. Então era esse o relacionamento que o profeta Oséias no seu livro vai apresentar, né? Por isso que Deus pede para ele se casar com essa mulher, ter filhos com ela, construir uma família, construiu a família, e o texto aponta que Oséias amou mesmo aquela mulher, né? Só que em determinado momento ela voltou a se prostituir, mas o profeta com amor, assim como Deus, né? O povo se prostituía, o povo ia após outros deuses, Deus ia lá, tentava resgatar o povo novamente. Então, o livro de Oséias, ele vai trazer esse enredo, né? E você já tendo esta chave, você tem mais condições de compreendê-lo melhor. Nós temos também o livro de Joel, né, que data do seu escrito em aproximadamente 835 a 805, né? Bom, a mensagem do profeta Joel é o juízo do Senhor sobre os inimigos de Israel e de um prisma escatológico, ou seja, o triunfo do povo de Deus, tá?
Este livro é dividido em 2 seções, sendo que a primeira trata do julgamento de Deus, seu chamado ao arrependimento e a promessa de restauração. Veja que é aquela questão, né, que a maioria dos profetas é esse enredo, né? Deus chama o seu povo ao arrependimento, faz a promessa de restauração. Tá? Bom, já a segunda parte do livro de Joel, a segunda sessão, né, dizemos assim, explica que uma praga por ele enviada para assolar a nação não é nada quanto comparada ao julgamento divino que virá. Joel exorta sobre o poder da oração combinada com o jejum em tempos de grandes dificuldades na história dos israelitas, né? Joel também é bastante conhecido, né, pela promessa, né, do derramamento do Espírito Santo. Bom, já o livro de Amós, né, também está aí na nossa lista, depois de Joel, ele data de 760 aproximadamente 750, é o período aceito como o período da sua escrita. Então, este livro traz o quê? A mensagem de julgamento divino sobre as nações, né, do povo pagão, mas, sobretudo, ao povo de Deus, em função das suas práticas abomináveis. Ou seja, o período de Amós foi um período difícil, principalmente por conta da injustiça social, irmãos. Ler esse livro, às vezes a gente lê o livro de Amós, a gente lembra, né? A gente parece que está vendo os nossos tempos, tá? E Deus ele é contra a exploração dos pobres, Deus é contra muitas coisas que acontecem. Às vezes nós temos uma impressão de que Deus ele só se importa com as coisas que acontecem na igreja. Não é isso, irmão. Deus se importa com as coisas que acontecem, com essas guerras que estão acontecendo, com essas reuniões de governantes, né, para fazer coisas que não convêm. Deus se interessa com a política, Deus se interessa com a ação social, Deus se interessa com todas as coisas que ocorrem nesse mundo, não é só com aquilo que acontece na igreja. Deus, né, ele vê a destruição que fazemos contra a própria terra, né, as queimadas, os lixos. Então Deus vê tudo. Deus ele está preocupado com todas essas coisas, né? Uma incoerência não, mas é um equívoco achar que Deus só está preocupado com as coisas espirituais que acontecem na igreja. Não, Deus ele está dentro desses gabinetes aí, desses políticos e até também de muitos, né, de muitos religiosos por aí. Deus está vendo tudo. E o livro de Amós, né, ele vai ter como tema central que o povo de Israel havia quebrado seu concerto com Deus, resultando daí severo castigo divino por conta do pecado. Olha aí, irmãos, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer para nós que todas as coisas que foram escritas e registradas para nós, né? Para nós olharmos, vermos, analisarmos e não cometer as mesmas coisas, os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. Bom, nós temos aí em seguida o profeta Obadias, né? Alguns datam a escrita desse livro a posterior a 841. Composto por 21 versículos. É o menor livro do Antigo Testamento. Veja, né? Isaías 66 capítulos, Obadias 21 versículos, né? Mas de uma importância também muito grande o livro de Obadias, que consiste, né, irmãos, de forma contundente, ele fala sobre a falta de solidariedade do povo de Edom, descendente de Esaú, né, para com Israel. Ou seja, ele condena,
né, a atitude dos edomitas, né, para com seus irmãos os israelitas. Afinal de contas, né, o povo edomita foi o povo que descendeu de Esaú, e Esaú era irmão de Jacó. Então os israelitas e os edomitas eram praticamente parentes, né, não eram irmãos. Só que desde, né, do período dos próprios irmãos, apesar que a Bíblia mostra que no final eles se reconciliam, Jacó se encontra com Esaú e ele o abraça, os dois choram, mas no decorrer da história e da formação desses dois povos, o negócio foi feio, foi muita rivalidade, foi guerras, e o livro, os 21 versículos do livro de Obadias vai condenar essa atitude dos edomitas, né? E também vai falar sobre a questão do dia do Senhor. O dia do Senhor, ali em Obadias, em outras partes dos livros dos profetas, dia do Senhor não fala de um dia do Senhor como algo bom. Geralmente fala como o dia do Senhor como um momento de juízo, como um momento de dar conta, vai dar conta a Deus pelas situações e pelas questões, né? Por isso que todos vão dar contas a Deus de tudo que fazem. Então é importante a gente pensar nisso nós também. Depois nós temos um outro livro, que é o livro de Jonas, né? Talvez o livro de Jonas é muito conhecido, né? Porque nós sabemos da história. Ele data aproximadamente 760 a.C., que conta a história, né, do profeta Jonas, que é comissionado por Deus para quê? Para ir a uma cidade chamada Nínive e condená-la, ou seja, Deus tinha condenado Nínive por conta dos seus pecados. Só que o profeta, conhecedor de como era aquele povo, que diz os historiadores que aquele povo era um povo muito cruel, né? Era um povo que quando pegava os seus inimigos, cortavam seus inimigos, assolavam, tiravam a pele, penduravam, era um povo cruel. E sabendo disso, o Jonas resolve tentar fugir, né, da ordem do Senhor. E nós sabemos, ele vai para um navio, o navio começa a ter problemas, né, e ele sobe, né, estava dormindo, ele só falou, o problema sou eu, joga no mar. Eles jogam, Jonas vai, né, acabar dentro do ventre de um peixe, de um grande peixe, né? Não se sabe realmente se era baleia, se não era. Tem algumas traduções da Bíblia que falam uma baleia, mas a gente não sabe, era um grande peixe, só isso, né? E lá ele ora a Deus, né? Deus novamente faz com que aquele grande peixe o ponha para fora, ele cumpre a ordem de Deus, prega em Nínive. O livro diz que do rei, todos os súditos, a cidade e até os animais foram obrigados a fazer ali um jejum em demonstração de arrependimento, de contrição, e Deus ele muda de posição e acaba não destruindo os ninivitas naquele período, o que deixa o profeta muito chateado, tá? Então, né, Nínive era a capital, né, do Império Assírio, né? O Império Assírio é aquele mesmo que em 722 levou o Reino do Norte cativo. Bom, depois nós temos aí o livro de Miqueias, né? Miqueias tem uma data entre 704 a 696 e trata de uma profecia acerca do Senhor sem precedentes em relação ao perdão dos pecados. É a compaixão pelos pecadores. Sua fidelidade e compaixão mantém um concerto com Abraão e seus descendentes. A excelência do nome do Senhor está caracterizada, assim como a face do Senhor, né, seus caminhos e pensamentos, sua justiça e a consequente ira contra
toda forma de rebelião. Então nós temos aí, né, o profeta Miqueias tratando da questão, né, do imenso perdão, né, e da compaixão que Deus exerce pelos pecadores e pelo seu povo. Bom, entramos aí no livro de Naum. Naum já data de aproximadamente 620 a.C., né? Ele concentra-se em um interesse a queda da cidade de Nínive, ou seja, né, aproximadamente 100 anos antes, né, o Jonas passou por Nínive. Nínive se arrependeu e Deus não destruiu, mas, né, é aquela questão, né, vai passando a geração, vão se esquecendo das coisas e voltam, né, a fazer as mesmas práticas. Aí, irmão, quando faz aquilo que não é do agrado de Deus, pode ser pagão, pode ser cristão, pode ser quem for, Deus não deixa passar despercebido. Então, o Naum foi enviado para declarar a queda real, né, da cidade de Nínive, capital da Assíria. Em sua mensagem, Naum torna óbvio que os poderes deste mundo não são eternos, antes passageiros e efêmeros, e que, assim como os grandes impérios e todo o seu poderio, muitos povos desaparecerão, né, mediante o implacável juízo do Senhor. Então, 3 seções abrange a profecia. Primeira, descreve o grande poder de Deus e como ele opera em proteção ao justo e em termos de julgamento para o ímpio. A segunda descreve a destruição reservada para Nínive, e a terceira apresenta o julgamento de Deus, aparentemente cruel, porém justificado em sua condenação. Porque muitas pessoas acabam achando que Deus é cruel em condenar o pecado, em permitir que as coisas aconteçam. Irmão, Deus não é cruel. Se as maldades acontecem, se os desastres acontecem, se coisas acontecem, se pessoas morrem, são frutos das suas próprias decisões e ações. E Deus é amor, mas ele é justiça, né? O amor de Deus, né, ele não vai contra a sua própria essência, que é justiça. A essência de Deus é amor, mas é justiça também. Como a palavra de Deus nos ensina, ele não vai tomar o culpado por inocente e nem o inocente por culpado, né? Então, não tem esse negócio, né? Então as pessoas às vezes acham que Deus é cruel porque Deus, né, ele julga com justiça e não aceita o pecado, o que é errado. Então, né, é um livro bastante interessante, bem curtinho, para a gente poder ler. E nós temos aí o Abacuque, né? Abacuque data aparentemente de 600 a.C. O livro de Abacuque, ele tem uma peculiaridade, né? Que ele não é bem uma profecia. O livro de Abacuque não é bem uma profecia, no sentido lato, mas é um diálogo entre Abacuque e Deus. Porque o Abacuque, ele começa conversando com Deus, falando assim: Senhor, os meus olhos estão vendo a maldade, o erro, o pecado do teu povo, e parece que o Senhor não vê nada, parece que o Senhor não está vendo nada, né? Como dizendo assim: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo, né? E aí Deus vai responder para ele, né? Deus responde para ele, fala: não, além de eu estar vendo, eu já vou levantar uma nação que é pior do que ela, para ser um instrumento de correção. Ou seja, Deus ia usar, né, a Babilônia para ser um instrumento de correção a Judá.
E aquilo espanta, né, o profeta Abacuque. Ele fala: Senhor, como que é esse negócio? O Senhor vai usar um povo que é pior do que nós para ser um instrumento de julgamento para nós? Aí Deus vai responder para ele: sim, vou, mas saiba que este povo que eu vou usar para ser um instrumento de correção para o meu povo, este povo também será julgado, condenado e destruído. Então é um livro bastante interessante, né? É um livro com poucos capítulos, você pode ler assim, numa sentada só, e você já vai compreender. Então, no livro de Abacuque, a mensagem do Senhor é endereçada ao povo caldeu, né, que ocupa o poder por volta de 612. Uma particularidade no livro, é o que leva o seu nome, se trata do último capítulo, que apresenta um louvor ao Senhor entoado no templo de Salomão. Então, né, Deus vai usar uma nação ímpia para ser correção, mas esta nação também vai ser julgada, só que no caso do povo de Deus vai receber a instrução, vai receber a correção, vai continuar existindo, né? Mas a nação que for o instrumento de juízo, que no caso ali era a Babilônia, não vai ter o mesmo fim. Bom, depois nós temos o livro de Sofonias, que data aproximadamente de 630 a.C. A impactante mensagem que leva aos povos diz respeito ao juízo de Deus e, mais enfaticamente, dia da ira do Senhor, quando implacavelmente suas mãos pesarão sobre os moradores da terra. 3 aspectos são revelados nos escritos deste profeta. Primeiro, o pronunciamento de um julgamento específico e um julgamento universal do pecado, ou seja, Deus vai julgar o pecado universal, né? Ou seja, de todo mundo, do seu povo e daqueles que não são do seu povo, né? Segundo, um apelo ao arrependimento, porque Deus é justo e deseja perdoar. Isso é confirmado muito bem no Novo Testamento, quando Paulo, né, escreve a sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, né, ele vai dizer que o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, sejam salvos. Então, isso aí também é coadunando com o ensino do Novo Testamento. E um terceiro ponto é uma promessa para aqueles que têm em Deus o seu refúgio e por isso serão salvos. Então aí os 3 aspectos da profecia que está no livro de Sofonias, que foi escrito aproximadamente 630 anos antes de Cristo. Então, observa que, né, em todos os livros nós temos visto Deus trazendo juízo, condenação por conta do pecado, mas também sempre trazendo a mensagem de restauração para o remanescente. Bom, aí nós temos os 3 últimos profetas, que são chamados também de profetas pós-exílio. Ou seja, por quê? Porque Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são profetas que vão profetizar depois do cativeiro babilônio, né? Depois do cativeiro babilônio, né, eles vão profetizar. Porque o que acontece, né? Depois dos 70 anos, quando Ciro, né, persa, ele assume o poder, ele decreta, né, o retorno dos judeus, né? Ele faz um decreto, falou: quem quiser voltar, volta, né? E aí nós temos lá a história de Esdras, né, que é nesse período que vai a primeira leva, Zorobabel, a segunda leva, e depois a última leva vai ser com Neemias. Bom, então esses 3 profetas vão profetizar nesse período, né, em que Israel saiu da Babilônia, retornou para Jerusalém, para Judá, né, para a sua terra, e ali eles vão
novamente reconstruir o templo, reconstruir os muros, e é nesse período que esses profetas são levantados por Deus para profetizar por conta de algumas situações que começaram a acontecer depois que eles retornaram do exílio babilônico. Bom, o profeta Ageu, ele data aproximadamente de 520 a.C., né? Este livro profético apresenta soluções inspiradoras para 3 problemas comuns a todos os povos em todos os tempos: o desinteresse, a falta de coragem e a insatisfação. Coisas que acabaram acontecendo com o povo quando eles retornaram da Babilônia, né? A cidade estava destruída, o templo destruído, aquela coisa toda, e eles recomeçaram a reconstruir o templo, mas em determinado tempo se desinteressaram, né? Perderam o interesse e passaram a cuidar mais das suas coisas, mais dos seus negócios, esquecendo, né, a casa de Deus e as coisas de Deus. Então, era o desinteresse, a falta de coragem, né, porque precisava para fazer o trabalho, para executar o trabalho, né, e a insatisfação, ou seja, esse templo aqui, ó, não é nada diante do templo que era o de Salomão. Esse templo aqui é pequenininho, né? Aí nós vamos ver que em dado momento Deus vai falar: pera aí, né? A glória da segunda casa, né? Por que a glória da segunda casa ia ser melhor do que da primeira? Porque nesse templo que eles estavam, né, achavam que era menor, e era mesmo, né, com menos glamour do que era o de Salomão, mas foi o templo que Jesus colocou os seus pés, né, irmãos? Então, por isso que a glória desse seria maior do que a do primeiro. Porque a do primeiro, Jesus nem chegou, né? Mas do segundo, o mestre, o Senhor dos Senhores, pisou nesse templo. Então, é por aí. O livro de Zacarias é também escrito aproximadamente, que eles foram contemporâneos, entre 520 a 475, né? Ele foi escrito. O livro começa com a veemente palavra para que o povo se arrependa e se volte para Deus, né? Ou seja, contém uma série de visões e contempla referências de Zacarias à palavra do Senhor. As visões são seguidas por uma cena em que Josué é coroado rei e estabelecido como sacerdote, representando simbolicamente a vinda do Messias. A mensagem de esperança e renovo da parte do Senhor e de ânimo aos seus compatriotas para reconstruírem o templo, né? Símbolo da fé e unidade nacional. E no período pós-exílio, né, em momento em que a comunidade judaica busca reconstruir suas bases de fé e de vida social, ainda que envolta em dúvidas sobre a presença de Deus em seu meio devido aos traumas vividos no cativeiro, né? O livro de Zacarias traz umas visões importantíssimas, né? Que fala também do retorno do Messias, né? Voltando num cavalo branco. E é o livro de Zacarias que apresenta o momento do arrependimento de Israel, né? Quando na segunda vinda do Senhor Jesus, né, Israel vai clamar, né, quando as nações se levantarem contra eles na batalha do Armagedon, vão gritar e Jesus vai vir, né? Então tem profecias maravilhosas no livro do profeta Zacarias. E por último aqui, né, o livro de Malaquias, que foi provavelmente escrito aproximadamente em 450 a.C., né? Lembrando porque a partir de Malaquias vai acontecer um período chamado período interbíblico, ou alguns chamam de período do silêncio, tá? Nós vamos ver um pouquinho daqui a pouquinho. Então, muitos conhecem o livro de Malaquias
somente por conta da questão dos dízimos, né? Que roubais ao Senhor. Mas o livro de Malaquias, ele é muito rico, irmãos, é muito rico, porque fala sobre o culto também, sobre como o povo estava oferecendo um culto a Deus, um culto que Deus, né, estava se nojando daquele culto do povo naquele período, tá? Não, às vezes não fixe a sua atenção no livro de Malaquias só no aspecto dízimos e oferta. Não, ali é um item dentro do que estava desagradando a Deus, mas era o culto, né? Deus vai dizer nesse livro que ele está cheio, e quando eles se reúnem, Deus fica, né, não vê a hora de acabar esse culto, porque Deus não aceita. Então é um livro importante para se ler e para também se entender, né, a importância do culto, de como servir ao Senhor, né, a predisposição do interior no culto é muito importante, tá? Nós não vamos entrar em todo esse mérito, porque o nosso interesse aqui é como está aí, ó, né, de forma bem resumida, porque nós vamos estudar essas coisas mais posteriormente em outras disciplinas. Então, o livro salienta o amor imutável de Deus por seu povo, devido à sua eterna misericórdia. Discorre a respeito das reprovações e exortações inúmeras, sobretudo no sentido de que o justo será galardoado e o ímpio castigado, a época do julgamento divino, e convida ao arrependimento da família como alicerce da sociedade, e conclama de forma enfática a entrega das ofertas, dízimos na casa do Senhor. Finalmente o profeta exorta o povo, né, a observar a lei e anuncia a vinda do Messias. Esta declaração conclui o Antigo Testamento e o vincula às boas novas da provisão de Deus sobre o sol da justiça no Novo Testamento. Ok, meus queridos? Então assim a gente termina, né, a lição de número 6, tá? Nós vamos fazer aqui uma introdução agora à lição de número 7, tá? A introdução da lição de número 7, que vai tratar agora do período interbíblico, né? Veja que nós estamos conhecendo os livros do Antigo Testamento de forma bem resumida e sucinta, e agora nós vamos entrar num período, né, que é aquele período que a gente chama de período de silêncio, né? Mas o nome mais técnico, vamos dizer assim, é chamado na teologia de período interbíblico, que vai, né, do período do final do Antigo Testamento para o início do Novo Testamento. Nesse período de aproximadamente 400 anos, muitas coisas aconteceram, né? Deus, nesses 400 anos, ele foi preparando o mundo para a vinda do Messias, né? Por isso que Paulo vai chamar aquele período de plenitude dos tempos, tá? E nós vamos entender isso aí conforme nós avançarmos na nossa lição. Então nós vamos aí à nossa introdução, que vai nos dizer o seguinte: após a morte do profeta Malaquias, por volta do ano 400 antes de Cristo, não há registros de que Deus tenha levantado outro profeta. O silêncio de Deus durou cerca de 4 séculos e só foi rompido no ministério de João Batista, ao anunciar a vinda do Messias. Neste período, a cultura grega era muito influente, mas o domínio estava nas mãos do Império Romano. Nesse período, os judeus continuaram lutando para preservar sua história e seus princípios. Em muitos momentos foram desobedientes, mas o que ficou marcado foi a história dos Macabeus, um dos assuntos que vamos abordar agora nesta lição, tá? Então, o panorama da nossa lição agora é
os impérios Medo-Persa e Grego, depois a revolta dos Macabeus e o Império Romano, as seitas político-religiosas que vão surgir nesse período, né? E no 7.4 nós vamos falar sobre a filosofia e a teologia judaicas. Então, lembrando, né? Nós terminamos ali Israel no cativeiro babilônico, Ciro permitindo a sua volta. Aí depois, né, Ciro já Medo-Persa, depois os gregos vão dominar, depois os romanos vão dominar, que é a época em que nosso Senhor Jesus Cristo vai vir ao mundo. Então, é bom você sempre colocando essa sequência para você entender os fatos que vão estar acontecendo, né? Então nós estamos agora nesse período que vai chegar, culminar com a chegada de João Batista, nascimento de João e ministério de João Batista, e consequente também o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro nós vamos ver a questão do Império Medo-Persa e o Império Grego, né? Então, conhecer os impérios Medo-Persa e gregos e os principais acontecimentos ligados ao povo hebreu durante esses períodos. Então, vamos ver aí, ó. Primeira coisa aí, né? O Império Medo-Persa, o Império Persa, ele vai de 536 a 331. É o período, né, do domínio persa, tá? E o cativeiro de Israel havia findado, né? Porque o Ciro, né, o primeiro imperador persa vai permitir, né, que eles retornem. Então, veja aí, né? Judá representava a nação porque os israelitas são chamados de judeus até hoje. Bom, vamos entender uma coisa sobre essa questão israelita, hebreu. Então, o que acontece? Lá no período em que o povo estava no Egito, eles eram chamados de hebreus. Por quê, né? Porque vinha de Eber, né? E Eber significa aquele que vem do outro lado do rio. E Abraão veio do outro lado do rio. Então, eles eram chamados de hebreus, né? Mas a partir de Gênesis 32, né? O povo já não é mais chamado de hebreus. Eles passam a ser chamados de filhos de Israel. Lembra quando Jacó está voltando para sua terra, lá no vale de Jaboque, ele luta com o anjo toca na sua coxa e diz, ó, não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Então, a partir daquele momento, os hebreus passam a ser chamados de israelitas, ok? Bom, aí a história discorre direitinho. Quando chega no período exílico da Babilônia, o que acontece? O reino do norte não existia mais, nem se levantou mais como um reino, e só ficou o povo de Judá, né? Ou seja, lógico que tinha de outras tribos, mas predominantemente Judá. Então, a partir do retorno da Babilônia, eles já não se chamavam mais, não passaram a ser chamados mais de israelitas, mas começaram a ser chamados de judeus, né? Por quê? Por esse retorno novamente para o reino, né, no território de Judá. Então, a partir de aí começaram a ser chamados de judeus por conta dessas questões. Então, né, até Gênesis 32, hebreus. De Gênesis 32 até o fim do cativeiro babilônico, eram chamados de israelitas. Do retorno babilônico até hoje, eles são chamados de judeus.
Tudo bem? Então, as dúvidas que vocês tiverem, quando nós retornarmos às nossas aulas, você pode me perguntar e a gente vai tentar responder, ok? Então vamos lá. Durante o domínio persa, né, o cativeiro de Israel teve fim, né? Ou seja, o Ciro vai decretar para eles voltar, né? Judá representava a nação, né? Ou seja, as 12 tribos, por razão que os israelitas são chamados de judeus até os dias de hoje. Já expliquei isso. Então, o retorno dos israelitas do cativeiro para a sua terra começa aí, ó, em 535 antes de Cristo, e se divide nas seguintes etapas, né? Primeira etapa foi quando Ciro, imperador persa, ordena a volta dos judeus em 535, pondo fim aos 70 anos de cativeiro, né? Aí nós temos aí, né, o Zorobabel, líder em Israel, retorna e dá início à reconstrução do templo. Depois, em 516, ocorre a dedicação do templo do Senhor, que é o chamado Segundo Templo. Esdras retorna, né? O Esdras retorna, regressa para Jerusalém em 458 com uma leva de judeus, né? Aí depois, a terceira vez vai ser no ano 445 a.C., que se dá o regresso de Neemias e a reconstrução dos muros das muralhas de Jerusalém. Aí nesse período é que nós vimos que Deus levanta os profetas pós-exílicos, que são o profeta Ageu, o profeta Zacarias e Malaquias, né? Então, Israel estava de volta à terra de Canaã após os árduos 70 anos de cativeiro babilônico, né? A princípio, né, Zorobabel comandou a reconstrução do segundo templo em Jerusalém. Esdras foi o encarregado, né, de ensinar a lei do Senhor ao povo que retornou do cativeiro. E Neemias foi quem comandou de forma próspera a reconstrução, né, das arrasadas muralhas da cidade de Jerusalém, tá? Então é importante a gente entender essa sequência, né, que foi indo na restauração, né? Foi tendo a restauração e o retorno. Lembra que quando o povo ele retorna da Babilônia, o que acontece? Eles não falam mais o hebraico. O hebraico ficou restrito praticamente à classe sacerdotal. Agora, os próprios judeus, né, já não falavam, porque nos 70 anos que eles ficaram na Babilônia, eles passaram a falar uma língua semítica que era também o aramaico. Por isso que quando você vai ler lá em Neemias, o culto, né, enquanto se lia, Esdras lia, a classe sacerdotal, os levitas e sacerdotes tinham que ficar explicando para o povo o que se dizia, porque eles não falavam mais o hebraico, ok? Bom, a respeito do segundo templo, né? Disse o Senhor pela boca do profeta Ageu: a glória desta última casa será maior do que a primeira, né? Citei isso há alguns minutos atrás. Ageu 2:9. Referindo-se, né, ao fato de que o próprio Senhor, né, na pessoa de Jesus, né, iria pisar nesse templo quando veio ao mundo. Muito embora a estrutura material do templo construído por Zorobabel fosse bem inferior à do templo feito por Salomão, o verbo divino pisaria, olha que coisa linda, neste templo, e foi o que aconteceu literalmente.
Isso faria toda a diferença. É por isso que ele é chamado, né, que a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro, né? E a gente ouve assim algumas coisas aí que não tem nada a ver, mas é por esse fato que ele é chamado, né, a glória do segundo templo, ok? Bom, vamos aí agora ao Império Grego, tá? O Império Grego, né, que vai de 331 a 63 a.C., né? Fez rápidos e grandes avanços o que acontece? Quem é o líder nesse período aí? É o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele avançou e ele ganhou grande território, se tornando um império, né? Império Babilônico, Império Medo, depois Persa e o Império Grego, tá? O Império Grego que teve uma importância significativa. Por quê, meus irmãos? Porque o Alexandre o Grande, mesmo que ele tendo morrido aos 33 anos de idade, sem deixar herdeiro, tá? Mas ele foi um camarada muito inteligente. Todas as nações que ele conquistava, o que ele fazia? Ele implantava, né, a cultura que ficou conhecida como cultura helênica, a cultura grega, e o grego koiné, né, que era o idioma falado, era o idioma comercial, vamos dizer assim. Havia o grego clássico, lógico, mas o grego koiné, que era a língua comum, né, tanto que judeu falava, todo mundo falava, era como o inglês nos dias de hoje. Isso foi importante porque beneficiou o quê? Beneficiou quando a igreja nasceu, né? Que os primeiros missionários poderiam andar e pregar em qualquer lugar, porque todo mundo falava o grego, né? Tanto que o Novo Testamento praticamente é praticamente totalmente escrito em grego, né? Então isso foi muito importante, e foi esse Alexandre o Grande aí que fez essas questões aí, tá? Bom, mas o que aconteceu? Ele morreu, né? E não deixou herdeiros, né? Há uma história aí, a gente até filme que mostra o Alexandre como até mesmo um homossexual. A gente não sabe exatamente, né? Alguns dizem que sim, outros que não, e isso é uma controvérsia. Mas morreu muito novo, de forma misteriosa também, né? Não se sabe designar exatamente quais foram as causas, tá? Mas ele morreu com 33 anos e ele havia conquistado um grande império, né, irmãos? E ele não deixou ninguém como herdeiro. Bom, o que vai acontecer? O império que Alexandre o Grande conquistou vai ser dividido entre 4 generais, né? 4 generais, ou seja, né, vai ser dividido. Então, é mais ou menos assim. Ele dividiu, né, entre 4. Primeiro, o Lisímaco, né, com a região da Trácia e Bitínia, Cassandro com a Macedônia, Ptolomeu Sóter com o Egito e Seleuco Nicator, né, com a região da Assíria. Então, desses generais, 2 dariam origem à chamada dinastia, né? Uma dinastia dos Ptolomeus e os Seleucidas, tá? Então, de todos esses generais, 2 desses generais dariam origem, né, à dinastia dos Ptolomeus e também dos Seleucidas. Então, vamos lá. Os Ptolomeus, né, de 323 a 204. O primeiro a ficar com a Judéia e Jerusalém foi Ptolomeu I,
Soter, e o seu comando se estendeu de 323 a 204 a.C. Os Ptolomeus não maltrataram os judeus. Durante 7 períodos, iniciou-se a tradução do Antigo Testamento para o grego koiné, que terminaria por volta do ano 100, a chamada, lembra da primeira, né? Septuaginta, né? A primeira tradução do hebraico para o grego, tá? Bom, a cultura grega nesse período dominava o mundo através desse processo chamado de helenização, né? E tanto que quando os romanos vão conquistar depois dos gregos, né, os romanos conquistavam, mas a cultura que imperava era a cultura helênica, né, e o grego koiné, tá? Enquanto que os seleucidas, né, dominaram de 204 a 165 a.C. Então, primeiro os Ptolomeus, de 323 a 204. Depois dos Ptolomeus, os seleucidas, né, começaram a dominar, que vai dos 204 a 165. O sofrimento para a nação de Israel foi intenso. Enquanto que os Ptolomeus não maltrataram, não fizeram nada assim contra os judeus, já os seleucidas foi o contrário, né? Maltratou, né, a nação, e foi intenso esse maltrato sobre esse império, em especial durante o reinado de Antíoco IV Epifânio. Esse Antíoco, meu irmão, esse camarada, ele foi tido por alguns como o anticristo, né? Ou seja, as coisas que ele fez foi assim, uma coisa assim, tremenda. Esse cidadão, né, ele pegou um porco e foi ao templo de Jerusalém, lá no altar do sacrifício, e sacrificou um porco ali, irmão. Aí não deu para os judeus aguentar uma desfeita dessa, né? Como nós vamos ver aí, né? Então, durante o seu comando desse Epifânio aí, Antíoco Epifânio, muitos judeus foram seduzidos pelo helenismo. Por isso, houve grande conflito entre judeus ortodoxos e judeus helenistas. Os ortodoxos, né, rejeitavam a helenização total da cultura. O que acontece? Né? Vou dar um exemplo, vai. Nós somos brasileiros e metade dos brasileiros começa a assumir uma postura da cultura americana, né? Foi o que aconteceu ali, né? Porque como a cultura helênica dominava, muitos dos judeus não estavam querendo seguir mais aquele padrão mosaico, né? E abraçaram a cultura helênica. E isso trouxe tensões entre os próprios judeus. Mas o estupim da coisa vai acontecer ainda, né? Quando tentou tomar o trono no Egito, foi derrotado pelos romanos, né? Roma já estava em ascensão. Antíoco, quando perde, né? Porque ele tenta conquistar o trono do Egito, não consegue. Ele perde porque a Roma já estava começando a se acender, ou seja, se levantar, né? Aí o que acontece? Ele descarregou sua ira sobre os judeus, né, que se opunham à helenização. Aí ele profanou o templo, né, sacrificando um pouco no altar e erigindo uma estátua do deus Zeus no templo, a abominação absoluta para os judeus. E não bastasse, Antíoco fez com que o que pôde para destruir o judaísmo, proibindo a circuncisão, profanando as cópias da lei e proibindo a guarda do sábado. Então o cara foi assim, né, considerado um tipo de anticristo, né? Só que ele era antideus, né? Ao enviar seus oficiais para obrigarem os judeus a oferecerem sacrifício a Zeus, o velho sacerdote Matatias, né, Matatias Macabeu, né,
Por isso que vai vir aí, né, a família Macabeia, né? O sacerdote se recusou, né? Matou um jovem judeu que tensionava tomar seu lugar e o afastar do sacerdócio. Então, quando eles foram, o Matatias, né, se recusou, que era o sacerdote mais antigo, mais velho. Ele matou um judeu porque estava querendo usurpar, né, dele, e não aceitou a imposição, né, advinda lá de Antíoco, né, que fez aquelas coisas terríveis no templo, né? E o que aconteceu, né? Matou ainda o oficial sírio enviado por Antíoco. Matatias fugiu com seus 5 filhos para as montanhas, e assim teve início a chamada Revolta dos Macabeus. Por quê? Porque os seus filhos, né, Judas Macabeu, né, o terceiro filho dele, liderou uma revolta de 3 anos. Depois de o templo ser profanado, os judeus reconquistaram Jerusalém e purificaram no templo, dando início à chamada dinastia Asmoneana, né, que é a família dos Macabeus. Antígono, ele vai liderar nesse período do ano 40 ao ano 37. Persegue Herodes, que denuncia a desordem e é nomeado rei da Judéia. Em 37, o Herodes vai ser nomeado rei da Judéia. Vem mais adiante a ser morto pelos romanos. Terminaria assim a saga dos Macabeus, cujo princípio foi brilhante nas lutas contra a Síria. Bom, nós vamos dar mais uma pausa, tá? E no próximo segmento nós vamos entrar aí, né, descrevendo toda a revolta dos Macabeus e o início da ascensão do Império Romano. Que Deus vos abençoe, né? Assistam a aula quantas vezes precisarem, leiam o livro, né, básico do nosso curso. As suas dúvidas, marquem, porque quando nós estivermos em sala de aula, nós estaremos aí tirando as dúvidas e dando continuidade, ok? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até a nossa próxima aula. Teremos ainda mais algumas aulas gravadas, mas estaremos retornando também com a nossa aula presencial. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.